Paz, meus irmãos, que você possa ser aí edificado nesse dia, tomado aí pela presença de Deus, pela graça de Jesus. Quero aqui dar mais um passo com vocês, né, na nossa jornada aqui no livro de Efésios, mas eu queria te falar uma coisa antes. Tá queimando no meu coração já há alguns dias e eu quero assim louvar a Deus porque eu penso que Deus tem nos ensinado a ler a Bíblia, a mergulhar mais nas escrituras e cavar, né, ah, mais do conhecimento da palavra. Irmãos, isso é tão rico, é tão precioso, é tão importante e acho que nós precisamos seguir nessa nossa jornada. E eu quero aqui agregar sobre isso a importância de nós também buscarmos não apenas o conhecimento ou as informações ou o conteúdo daquilo que a gente está falando, mas que você possa receber também o espírito da palavra, porque Jesus em João 6 ele diz: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. E esse texto tem estado no meu coração, que a gente receba não apenas o conteúdo, né, as informações, mas que a gente receba o espírito da palavra, que é o que vai nos transformar, é o que vai nos dar vida, é o que vai nos ajudar a sermos mais maduros dia após dia. Então, que a gente possa crescer nisso. E eu quero aqui, em nome de Jesus também, orar para que você seja ministrado hoje por essa palavra, por esse conteúdo, por tudo aquilo que a gente está transmitindo aqui, que não seja apenas né, informações, mas que seja a vida de Deus fluindo em você. E hoje nós vamos, então, já entrar aqui no nosso tema. Nós vamos falar do capítulo 4, dos versos 17 até o 32. E o tema que eu escolhi para colocar nessa porção é o novo estilo de vida. Como eu acabei de falar, né, já entrando de forma no texto, já já eu vou ler com você, a gente começa a perceber e fica claro para nós que as escrituras, elas não são apenas para nossa informação intelectual. Ou seja, a Bíblia não é apenas para ser estudada, mas ela é para ser obedecida. E agora, a gente percebe que a partir do capítulo 4 a gente começa a ver com muita frequência algumas expressões que vão apontar para os aspectos práticos da nossa vida como cristãos. Então, vou te dar uma dica, né? Na tua leitura a procurar expressões como portanto, por esta razão, por isso, e você vai ver que todas as vezes que aparecem essas expressões, o que vem depois são ordens, são direções muito claras, muito bem definidas. Paulo, ele usou a primeira metade dessa carta, os 3 primeiros capítulos, ele usou para explicar o que Cristo fez por mim e por você. E agora ele explica o que compete a você e a mim, que recebemos todas essas dádivas de Cristo, fazer. Qual que é a nossa responsabilidade diante de tudo que nós recebemos? E uma figura que ele usa aqui é que nós temos que nos despir das vestes do velho homem, né, das vestes da morte, e nos vestir das vestes da vida, né? Ou seja, eu usaria aqui uma expressão, né? Você precisa se vestir com a roupa da graça, né? Colocar as vestes da graça na tua vida.
como vive alguém que está debaixo da graça, né? Ele vai seguir aqui descrevendo agora os padrões que se esperam dessa nova sociedade do reino de Deus, ou seja, o estilo de vida que é digno do chamamento de Deus, porque Deus em nenhum momento ele tem prazer na passividade dos seus filhos, né? Nós sabemos que ele é soberano, que toda a glória é dele, que a obra é dele, mas o prazer de Deus é que haja uma interação nossa com o Espírito, né? Por isso que não basta só o conhecimento, nós precisamos do Espírito da palavra, para que a gente possa colocar tudo isso em prática. E aí no começo do capítulo 4, Paulo ele fala sobre a questão da unidade, né? Como o Edu já né, ensinou ali. Ele fala sobre o cultivo da unidade da igreja. E agora ele argumenta e nos orienta e fala sobre o nosso chamado à santidade e ao cultivo de uma vida pura, de uma vida que não tem mistura, né? Por causa disso, irmãos, ele começa a transmitir o quê? Mandamentos. Era essencial que a igreja compreendesse a diferença daquilo que é alguém que vive no mundo caído e agora como um cristão, como um filho da luz. Ele deixa claro a distância entre a velha vida e a nova vida. Fica claro aqui essa distinção. Ele vai começar aqui, esse texto que eu vou ler com vocês, ele tem uma estrutura onde ele começa falando sobre o modo de pensar e depois, a partir do modo de pensar, ele vai falar sobre o modo de agir, o modo de viver. Por quê? Porque o nosso modo de pensar, ele define o nosso modo de agir, né? E ele começa a transmitir mandamentos. E você vai ver, por exemplo, que nos versos 17 até o 32, eu encontrei aqui, se não faltou, 14 mandamentos. Olha que coisa interessante, né? Eu não vou conseguir talvez esgotar aqui, eu quero tentar ser o mais simples possível com você, mas a gente vai perceber que agora ele começa a apontar a questão da responsabilidade, né? Alguns estudiosos e comentaristas eles vão dizer assim que a primeira parte do livro trata do que Cristo fez por nós. E a segunda parte do livro trata do que nós temos que fazer em Cristo e por Cristo, né? Então, é importante a gente ter essa noção. E tem muita gente que quando fala sobre obediência, fala sobre mandamentos, começa a ter uma certa repulsa. É claro, não é por causa da carne, mas pensa, irmãos, antes de eu ler aqui o texto, pensa que você tem lá os seus filhos. Qual seria a maldade de você dizer para o teu filho assim, filho, você agora já está crescendo, então você precisa escovar os dentes todos os dias, quando você acorda, quando você almoça, depois que você janta e antes de dormir. É um mandamento. Ele precisa disso. Isso é segurança para a saúde dele. Filho, filha, você agora vai nos ajudar depois da janta. Você vai lavar a louça. Eu vou arrumar a mesa
né? A sua mãe vai varrer o chão e você vai lavar a louça ou vai fazer alguma outra coisa. Qual é o problema de nós ensinarmos os nossos filhos nesse sentido? Isso fala de uma participação na família, ele é participante, né? E outra coisa, nós precisamos desenvolver nos nossos filhos um senso de pertencimento. Só que pertencer não é só você desfrutar dos benefícios, mas pertencer também fala de participar das responsabilidades. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco a partir desse momento. Então, eu vou ler aqui por partes, né? Verso 17 diz assim, vou ler aqui até o verso 19. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Olha o primeiro mandamento. Não vivam mais como os gentios levados por pensamentos vazios, inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Olha como que ele começa a construção. A gente vai perceber aqui que Paulo dá ênfase no modo de pensar das pessoas. Quando ele fala na vaidade dos seus próprios pensamentos, estão obscurecidos, né, de entendimento. Isso os torna como aqueles que vivem na ignorância, tendo como consequência, essa ignorância traz uma consequência, uma alienação de Deus e do plano de Deus, do propósito e da vida de Deus. Vive totalmente à margem. Hoje, a gente usa um termo que é um pouco mais moderno, né, que é a cosmovisão. O que é a cosmovisão? É aquilo que define a nossa visão do mundo, de Deus, né, do nosso próximo e as nossas relações, né, com Deus, com o mundo, com o próximo, com a sociedade. Tudo isso é cosmovisão. E os gentios, eles tinham uma cosmovisão totalmente alienada ao plano de Deus. Eles viviam segundo as suas inclinações. Então, eles estavam separados da vida de Deus, né? Mas agora, aqueles que estão em Cristo, não apenas eles conhecem sobre Cristo, né? Eles não apenas vão saber sobre Cristo, porque aqui tá escrito, né, no verso 20, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, né? Ou seja, não apenas aprenderam sobre Cristo, mas eles receberam o próprio Cristo. E a partir dessa recepção do próprio Cristo, a mente ela é transformada. Você vai ver que Romanos 12, 1 e 2, Paulo vai dizer assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a gente vai ver que a renovação do entendimento fala de uma absorção da perspectiva bíblica da nossa vida, de como é viver um cristão, de como que um cristão vive, né? Então, ele agora começa a dizer aqui, ó, mais um mandamento, versículo 22. Livrem-se de toda da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido
pelos desejos impuros e pelo engano. Porque olha a consequência. As pessoas, os gentios, eles pensavam em si mesmos. Ou seja, alguém que não tem a vida de Cristo, que não tem a mente de Cristo, que não nasceu de novo, ele vai viver para buscar o seu próprio interesse, né? E a mente dele está voltada para ele. Por isso, a gente acabou de ler que eles tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Ou seja, você vê que o mundo hoje, qual é a cabeça desse mundo? É que você precisa buscar a tua satisfação pessoal a qualquer custo. Então, o auge da felicidade desse mundo é fazer tudo que você quer e não fazer nada que você não quer. E ai daquele que falar para você sobre algum limite. Ai daquele que falar não para você. Ai daquele que falar para você que está errado. A gente, antigamente, na escola, tinha uma matéria que era Educação Moral e Cívica, né? Ou SPB, né? Organização Social Política do Brasil. Essas matérias elas foram extintas da grade escolar. Por quê? Porque essas matérias elas falavam sobre o viver em sociedade e como a gente pode desenvolver uma sociedade melhor. Por que essas matérias foram retiradas? Porque, inevitavelmente, quando fala de viver em sociedade, não tem como você ter uma saúde na sociedade, uma vitalidade na sociedade, se você não tiver limites, se você não tiver regra, se você não tiver ordens nas coisas. E o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele caminha para a desordem, ou seja, não pode haver ordem, não pode haver nenhuma verdade absoluta, né? Tudo é do jeito que você quer, do jeito que você acha que tem que ser, e isso, né, vem de uma visão de hedonismo, né, onde as pessoas buscam o seu prazer a qualquer custo. E qual é o fim disso? As classes e os tipos de pecados mais horrendos que a gente hoje tem noção. Então, olha quanto tempo isso aqui foi escrito e olha o que está acontecendo hoje, né? Então, ele falou, não viva mais assim, não viva mais desse jeito, porque você vai deixar claro, então, de que você não recebeu o evangelho, porque quem vive assim são eles, né? Eles buscam o seu próprio interesse e a gente precisa buscar em Deus o nosso lugar. Nós temos um lugar especial em Deus, irmãos. Um lugar de equilíbrio, um lugar de vida abundante, de vida de paz. E eu vejo a igreja, ela, às vezes, ela tem pessoas que são desequilibradas. Você vê, por um lado, pessoas que elas não entenderam a obra de Jesus e tudo aquilo que a gente aprendeu aqui nos 3 primeiros capítulos, e elas vivem uma religiosidade porque elas acham que elas vão ser aceitas por aquilo que elas estão querendo fazer, ou seja, elas estão buscando ser salvas baseado nas suas obras, né? Então ela vive num esforço constante para se sentir aceita, quando na verdade nós já fomos aceitos, nós já fomos conquistados e a partir disso nós vamos viver como filhos, né? E quando a gente entende que nós somos filhos, não há mandamentos que nos sejam pesados, né? Então, eu quero aqui também falar para você que
tem pessoas nessa condição. E por outro lado, você vê pessoas também no outro desequilíbrio extremo, que a gente que tem tanta certeza que é filho e acha que é tão filho de Deus, mas ele acha que ele é filho único. Ou seja, que tudo que Deus criou é para ele, que tudo é dele, por ele e para ele. Então, você vê que muita gente vive é, nesses desequilíbrios. Por isso, a gente precisa permitir, olha o que diz aqui o versículo 23. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Ou seja, irmãos, a presença de Deus, a graça de Deus, o Espírito de Deus em nós, ele trabalha no nosso entendimento e vai também trabalhar na nossa maneira de viver, né? Igual eu acabei de falar, né? Nem gente que não entendeu o Evangelho e vive como escravo, né? Precisa entender que é filho, e nem aqueles que vivem como filhos mimados, que são rebeldes, desobedientes, andam baseados na sua carne. Isso está errado, né? Eu inclusive estava lembrando aqui de um outro texto que Paulo ele dá assim, um alerta para a igreja. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 17, e olha o que ele fala para os filipenses. Ele diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois, como lhe disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder, o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Olha o cuidado que ele tem aqui. Ele fala de. E outra tradução diz que há muitos que andam entre nós, mas na verdade eles são inimigos na cruz, porque o seu Deus é o seu ventre, né? Essa tradução fala é o seu apetite. Eles estão apegados a coisas terrenas, ou seja, o pensamento, né, dos gentios, o pensamento desse século. Como eu falei, é você satisfazer todas as suas vontades. E a gente agora começa a ver aqui que ele nos orienta, né? Voltando aqui para o capítulo 4, verso 24. Revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Ou seja, ele fala assim, né, tira a roupa velha, né, se despe, se livra da velha natureza, da roupa da morte, e se veste agora da nova natureza, que foi criada para viver de maneira justa e santa como Deus. E aí ele vem falando de mandamentos, né? E uma das marcas do pensamento desse século, dos gentios que vivem na vaidade do seu entendimento, é o engano. Então, a obediência, os mandamentos nos protegem do engano. E a gente precisa olhar para a palavra como uma compreensão, até, por exemplo, os judeus,
Você vê que a separação, né, entre os judeus e os gentios, né? O pensamento judaico era muito diferente do pensamento gentil. Por quê? Porque os gentios, eles eram influenciados pela filosofia grega. E os filósofos gregos, eles davam uma ênfase muito assim. Eu vou dar um exemplo. Penso, logo existo. Ou seja, eu tenho que entender para eu poder atender por aquela demanda, para eu poder, por exemplo, obedecer, né? Por isso que tem gente que quer entender tudo, mas as coisas de Deus, elas não se discernem a partir só do entendimento, mas é a partir de uma revelação espiritual, porque as coisas de Deus, elas só se discernem de maneira espiritual, né? O pensamento judaico não era assim. O pensamento judaico, ele era muito mais simplificado e muito mais objetivo, ou seja, Deus falou isso. Ah, então tá bom. Então eu vou fazer isso. Vou te dar um exemplo. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, o que que ele fez? Simplesmente creu. E isso foi imputado sobre ele como justiça. Ou seja, ele foi chamado de amigo de Deus, né? E nós não estamos falando de uma fábula. Nós estamos falando de um fato histórico que aconteceu. Abraão ouviu a voz de Deus e imediatamente ele foi lá e obedeceu. Então, o que que parece mais com a fé? Querer entender para depois que eu entender eu obedecer, ou simplesmente o que ele falou eu vou lá e obedeço por fé, né? A fé, ela nos leva à obediência, muitas vezes mesmo sem entender. Então, o pensamento judaico, ele era muito focado na simplicidade e na prática, né? Da obediência, sem muita filosofia, sem ficar querendo entender muita coisa. Por quê? Porque havia uma compreensão de que a palavra de Deus era para o bem, né? Que Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Se tudo que ele faz é bom, tudo que ele manda também é bom, tem uma finalidade boa, né? Então agora eu vou falar rapidinho aqui, porque daqui para o fim são mandamentos, orientações claras, né? O verso aqui 25 diz assim: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. Ou seja, aquele que mentia, ele não apenas deve deixar de mentir, ele logo tem que ser uma pessoa que fala a verdade. E falar a verdade tem duas dimensões. É de ser uma pessoa da verdade, uma pessoa que não tem é, uma ela não tem duas faces, né? Não, ela é verdadeira, ela é íntegra. Então, ela sempre vai ter o que? Verdade para falar. Ela não vai esconder nada. Você nunca vai ser pego de surpresa com essa pessoa, porque ela sempre vai ter uma vida na luz, né? Tem gente que às vezes para de mentir, mas também não fala a verdade. Isso também tem a ver com você ser verdadeiro sobre você, verdadeiro sobre o próximo, mas acima de tudo, falar a verdade. É quando você alinha a tua fala com a verdade das Escrituras. Ou seja, a gente vai ver aqui no texto que segue que a nossa boca ela precisa falar aquilo que é útil, que produz edificação e que transmita graça para quem ouve. Então, isso tudo são aqui desdobramento de alguém que fala a verdade, né? Por quê? Porque somos membros uns dos outros, né? O versículo 26. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha,
pois ela cria oportunidade para o diabo. É importante eu explicar para vocês que essa ira que ele está falando aqui, ela não tem a ver com a ira que a gente fica quando a gente é ofendido, quando a gente se sente maltratado, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente se sente é, aviltado na nossa justiça, ou quando a gente se sente contrariado. Não é dessa ira. Ele está dizendo assim, ó, não permita que essa ira te controle, né? Mas acalma ela antes que o sol se ponha, para não dar diabo, não dar lugar, oportunidade para o diabo. Ele está falando de uma ira que muitas vezes na vida de um cristão ela se manifesta quando você vê a injustiça. A Bíblia fala que o amor não se alegra com a injustiça. Ou seja, todo aquele que é filho da luz, ele em algum momento ele se aborrece com o pecado. Ele se aborrece com aquilo que está errado, com aquilo que não glorifica a Deus. Quando ele vê, por exemplo, uma situação de um irmão que está andando na carne, que está errado, aquilo te gera uma indignação, uma ira. É dessa ira. É a ira pela injustiça. Não é a ira por causa de mim mesmo. Não, é a ira por causa da palavra. E ele fala que não deixe que essa ira te controla, mas acalma ela, né? Para que você também, para que isso não cresça dentro de você e o diabo tenha lugar no teu coração, né? É, versículo 28. Outro mandamento: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Então, aquele que roubava, ele para de roubar. Mas ele não só para de roubar, porque agora ele entendeu que ele é filho, mas ele não é filho único. Ele tem uma família, ele pertence a uma família. Então, ele parou de roubar e agora ele vai alimentar dentro dele, ele vai nutrir nele uma coisa chamada generosidade. E para isso ele vai precisar trabalhar, para socorrer aqueles que precisam, para participar daquilo que Deus está fazendo no meio da sua família, inclusive com seus bens, com seus recursos, né? Então não basta parar de roubar, porque ele pode parar de roubar e ainda ter um pensamento dos gentios, não, eu não roubo mais, mas agora eu vou construir, eu vou trabalhar para eu ter mais dinheiro, para eu gastar comigo, eu não roubo mais, mas também agora é tudo para mim. Tá errado, né? Ele diz, não, você agora vai ajudar generosamente o próximo, né? Versículo 29. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Olha só como a gente também precisa trabalhar a nossa linguagem, né? Aqui ele fala sobre tudo que sai da nossa boca que não presta. Não é só questão de palavrão, mas são palavras que não edificam, palavras que não produzem vida, que não cooperam, entendeu? Você vê, às vezes, tem pessoas que elas andam na vaidade de um entendimento tão mundano, tão desse século, que a conversa dela é carregada de futilidades, de vazio, de compromisso com a palavra. Ela não tem nada de Deus para falar. Às vezes até parou de falar palavrão, não fala palavrão, mas ela também não fala nada que edifica, porque a cabeça dela ainda é uma cabeça mundana. Mas ele vem dizer que as nossas palavras elas precisam ser úteis, né, e transmitir graça ou dar ânimo àqueles que ouçam, né? Verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Ou seja, tudo isso
dependendo do jeito que a gente fizer, se a gente desobedece essas coisas, a gente entristece o Espírito Santo. E agora ele vem falando, né, mais alguns mandamentos. Versículo 31. Livre-se de toda amargura, né, de ressentimento, de coisas do coração. Você vê que ele fala da raiva, da ira, de palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Olha só aqui quantas coisas que a gente precisa se despir, colocar para fora, né? No coração tem gente que tem um ímpeto de ira, de raiva, de reações intempestivas. Isso não conjuga com o caráter de Jesus, né? Essa ira, ele fala, né? Se livra dessa ira, que é aquela que eu falei, que é a ira por tua causa, por minha causa. Quando eu me sinto ofendido, aí eu fico irado, né? E isso vai produzir palavras ásperas, né? Calúnia e todo tipo de maldade. Temos que lançar isso fora. E em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo, né? Então agora a gente começa a ver orientações de coisas que a gente tem que abrir mão e de práticas de vida que nós temos que alimentar e cultivar dentro de nós, né? Ser bondosos, compassivos, perdoadores, né? Então, tudo isso são características de uma nova criatura, daquele que está em Cristo. E eu queria aqui terminar esse tempo lembrando aquele texto de Hebreus 12:14, que diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, o capítulo 4 eu resumiria com esse texto. Seguir a paz com todos, a nossa unidade, né? E a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Ou seja, eu quero estar em paz com os meus irmãos, viver uma vida de comunhão, lutar pela unidade, lutar pela vida de família, pela vida de igreja, né? E me despojar de tudo isso, que é esse processo de santificação. Porque se eu não santificar as pessoas que ainda andam na vaidade do entendimento desse mundo, desse século, elas não vão ver Jesus em mim. Então, irmãos amados, eu quero aqui animar vocês a se despirem do velho homem e se vestirem do novo homem em Cristo Jesus. Então, fica na paz de Jesus e até a próxima.